Olá pessoal, tudo bem? Vamos analisar hoje esse importantíssimo instrumento do direito urbanístico brasileiro, que são as operações urbanas consorciadas. Antes de estudar propriamente as diretrizes desse instrumento, as regras desse instrumento previstas no Estatuto da Cidade, na Lei 10.257 de 2001, eu quero dar uma analisada com vocês nas diretrizes aplicáveis a esse instituto. Né? É interessante a gente entender as diretrizes da política urbana aplicáveis às operações urbanas consorciadas para entender exatamente como é que funciona o instituto e a razão de ser, né, desse instrumento. Bom, as diretrizes da política urbana, que são aplicadas em todo o território nacional, estão no artigo 2º da Lei 10.257 de 2001, o Estatuto da Cidade. A gente vai falar aqui sobre as diretrizes especificamente aplicáveis, né, a esse instrumento da operação urbana consorciada. Bom, esse instrumento da operação urbana consorciada ele está, primeiramente, fundamentado no princípio do pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade. É um princípio fundamental do direito urbanístico brasileiro. Toda política urbana é voltada ao pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, artigo 182, caput da Constituição Federal. Outra diretriz aplicável a esse instrumento, né, diretriz na qual se fundamenta o instrumento da operação urbana consorciada, é a cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores da sociedade no processo de urbanização, em atendimento ao interesse social. Artigo 2º, inciso 3 da Lei 10.257 de 2001. Veja, aqui a gente pode falar num método de urbanismo chamado urbanismo de concertação, urbanismo concertado. Então, aqui, iniciativa privada e governos unem esforços para fins de urbanização, para fins de reurbanização. Né? Especialmente as administrações públicas brasileiras que sofrem com problemas fiscais, falta de recursos, né? Uma série de necessidades em matéria de melhorias urbanas que as nossas cidades precisam, né? Existem em nossas cidades uma série de carências, saneamento básico, transporte público, sistema viário, né? São tantas coisas que precisam ser melhoradas no ambiente urbano brasileiro, habitação social, e falta recurso público para tudo isso. Então, por meio desse instrumento, é possível realizar uma espécie de parceria entre a iniciativa privada e o poder público para fins de urbanização. Né? Então, a própria sociedade, a própria iniciativa privada, financia esse processo de urbanização por meio das operações urbanas consorciadas. A gente vai ver como é que isso funciona, né? Mas isso ajuda a suprir a falta de recursos públicos crônica no Brasil. Né? Outro instrumento é a justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização, inciso 9 do artigo 2º. Então, a operação urbana associada também está fundamentada nessa diretriz da justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização. Então, o poder público, quando ele melhora urbanisticamente uma área, uma região da cidade, os imóveis que estão situados nessa região da cidade acabam se valorizando de forma extraordinária. Né? De forma extraordinária, experimentam uma grande valorização. Então, o que se tem aí? Né? Uma privatização dos lucros e uma socialização das perdas. Né? Porque o poder público escolhe uma área da cidade para fazer as melhorias urbanísticas, né? Investe numa determinada área da cidade, constrói estação de metrô, corredor de ônibus, duplica avenida, enfim, faz um melhoramento urbanístico na área e os imóveis que estão ali situados acabam se valorizando. Então, esses imóveis que estão ali, eles vão se valorizar de forma extraordinária, além do mercado, né, acima da valorização normal do mercado, com dinheiro público, né, com dinheiro aplicado em razão da aplicação de dinheiro público. Então, essa valorização extraordinária que os imóveis experimentam é em razão da aplicação de recursos públicos. Então, para evitar que isso aconteça, as melhorias urbanísticas, nesse instrumento da operação urbana associada, são financiadas com recursos privados.
Então, os próprios interessados, incorporadores, construtoras, pagam para ter um potencial construtivo extra, né, acima do básico, acima do normalmente estabelecido no plano diretor, compram potencial construtivo e com esse dinheiro do potencial construtivo, auferido com a venda do potencial construtivo, o município requalifica aquela região, né? Faz os melhoramentos urbanísticos que tem que fazer. Então ele faz os melhoramentos urbanos com recursos privados. Então não existe esse problema da má distribuição dos benefícios decorrentes do processo de urbanização, né? Não é dinheiro público aplicado, é dinheiro privado. Né? Então isso ajuda a evitar que o Estado também tenha que recuperar os investimentos do poder público de que tenha resultado a valorização de imóveis urbanos. Essa é outra diretriz na qual se baseia a operação urbana consorciada, né? Inciso 11 do artigo 2º da Lei 10.257 de 2001. Tá? Recuperação dos investimentos do poder público de que tenha resultado a valorização dos imóveis urbanos. O poder público não precisa recuperar os investimentos que ele fez com dinheiro do erário, com dinheiro público, com dinheiro de todos, né? Ele não precisa recuperar esse dinheiro desses imóveis que se valorizaram extraordinariamente. Ele não precisa, por exemplo, cobrar contribuição de melhoria, né? Que é um tributo cobrado, nesse caso, para garantir esse princípio da justa distribuição dos benefícios decorrentes da atividade administrativa. Né? Ele não precisa cobrar esse tributo, porque as melhorias urbanísticas foram feitas com dinheiro privado, com dinheiro da operação urbana consorciada, né? Desse consórcio público-privado que é feito para fins de urbanização. Tá? Então, nessas diretrizes se baseia o instrumento da operação urbana consorciada. Tá? Bom, o Estatuto da Cidade prevê as operações urbanas consorciadas como instrumento da política urbana no artigo 4º, inciso 5, a linha P. Né? O artigo 4º do Estatuto da Cidade traz uma série de instrumentos de política urbana, instrumentos que podem ser utilizados pelo poder público, especialmente municipal, né? Para atingir os objetivos da política urbana, e dentre eles está a operação urbana consorciada. Bom, as regras gerais sobre o Instituto da Operação Urbana Consorciada estão no Estatuto da Cidade. Né? O Estatuto da Cidade é uma norma geral federal sobre direito urbanístico, e ela traz regras gerais sobre os instrumentos de direito urbano que são aplicáveis a todo o território nacional. Né? Então, no artigo 32, o Estatuto da Cidade diz o seguinte: lei municipal específica, baseada no plano diretor, pode delimitar áreas urbanas para aplicação de operações urbanas consorciadas. Então aqui é o que a gente fala de princípio da reserva do plano, né? Artigo 182, parágrafo 1º da Constituição Federal. Né? O principal instrumento de política urbana é o plano diretor. E o plano diretor decide, no plano diretor é decidido, é prescrito, é estabelecido se as operações urbanas consorciadas serão utilizadas e em quais áreas da cidade elas serão utilizadas. Então, o que o plano diretor faz? Ele fala, olha, nessas áreas da cidade, eu vou permitir que se faça uma operação urbana consorciada. Então, eu vou permitir que uma lei específica defina, precisa de lei municipal específica, né, além do plano diretor. Então, a lei municipal específica vai definir coeficientes de aproveitamento superiores àqueles ordinariamente definidos para a área. Então, a gente sabe que o plano diretor, a lei de zoneamento, define coeficientes de aproveitamento pela cidade. Então, coeficiente de aproveitamento 1, 2, 3, certo? Então, essa lei que cria a operação urbana consorciada, ela diz o seguinte, olha, proprietário, interessado, construtora, enfim, investidor, você vai poder construir acima do limite ordinário previsto no plano diretor, na lei de zoneamento, se você pagar uma quantia para mim, se você comprar esse potencial construtivo do município. E com esse dinheiro, o município, com esse dinheiro arrecadado, auferido, com a venda do potencial construtivo, né, dentro da área da operação, o município vai investir esse dinheiro, vai financiar as obras de melhoria urbanística na área da operação urbana consorciada. Então, essa é uma diferença interessante
da operação urbana consociada para outorga onerosa do direito de construir, né? Os recursos auferidos na operação urbana consociada só podem ser aplicados na própria área da operação, tá? Então, na operação urbana consociada, o plano diretor ele faz um recorte na cidade, né? Ele pega uma área e fala assim, olha, aqui eu vou aumentar o potencial construtivo, eu vou aumentar os coeficientes de aproveitamento, só que para que esse excedente seja utilizado, eu vou querer um pagamento, eu vou querer dinheiro. E com esse dinheiro eu vou financiar as obras de melhorias urbanísticas nesse perímetro da cidade, tá? O plano diretor ele dá uma ideia geral de quais as operações urbanas consociadas que vão ser realizadas, que vão poder ser realizadas no território municipal. Mas quem define o perímetro exato mesmo é a lei municipal específica, né? A lei municipal específica que cria cada uma das operações urbanas consociadas, a lei municipal específica fundamentada no plano diretor. Interessante que o artigo 42, inciso 2 do Estatuto da Cidade, ele prevê as regras da operação urbana consociada como conteúdo mínimo do plano diretor. Então, é como se o Estatuto da Cidade falasse assim, olha, eu quero que os planos diretores contenham regras sobre operações urbanas consociadas, né? Então, eu quero que os municípios utilizem esse instrumento para financiar as obras de melhoria urbana em áreas da cidade que precisam, né? Que precisam ser, onde essas obras precisam ser realizadas. Então, a operação urbana associada, no fundo, é uma compra de potencial construtivo excedente pelos interessados numa determinada área da cidade. Esse excedente só vai poder ser utilizado nessa área da cidade, né? Definida no perímetro do plano diretor da lei municipal específica. E o poder público pega esses recursos e investe em melhoramentos naquela área da cidade, tá? Então é isso, basicamente, a operação urbana consociada. A gente tem um conceito legal aqui. A lei traz esse conceito, né? A lei 10.257 de 2001 traz esse conceito de operação urbana consociada no artigo 32, parágrafo 1º. Então, o Estatuto da Cidade define a operação urbana consociada como o conjunto de intervenções e medidas coordenadas pelo poder público municipal, com a participação dos proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores privados, com o objetivo de alcançar transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e valorização ambiental. Então, o poder público vai buscar melhorias urbanísticas numa determinada área da cidade, com a participação de proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores privados, que vão comprar potencial de construtivo, ou alteração de uso também, né? Mas enfim, vão comprar esse potencial construtivo do município, e com esse dinheiro o município vai realizar justamente essas transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e valorização ambiental na área. Ok? Então a definição aí de operação urbana consociada no Estatuto da Cidade. Bom, então vamos ver as medidas que podem ser previstas na lei que cria a operação urbana consociada, né? Essas medidas que podem ser previstas na lei que cria a operação urbana consociada estão no artigo 32, parágrafo 2º da lei 10.257 de 2001, nosso Estatuto da Cidade. Então, primeira medida são as modificações de índices urbanísticos. Então, pode-se aumentar o coeficiente de aproveitamento, de uma área que é 2, vem a lei da operação urbana consociada e diz que agora não é mais 2, o coeficiente de aproveitamento é 3. Só que para construir entre o 2 e o 3 tem que pagar. Tá? Com esse dinheiro vai usar para fazer as melhorias urbanísticas. Pode aumentar a taxa de ocupação, pode mudar as características de parcelamento do solo naquele perímetro da operação urbana consociada, tudo mediante pagamento, né, mediante contrapartida, e pode modificar as normas edilícias também, né, facilitar aí a construção, as edificações, né, facilitar, flexibilizar as normas de edificação justamente para fomentar a construção na área, né, para chamar os investidores para que eles fiquem interessados em comprar essas modificações, esses benefícios, essas medidas, para que se aufira dinheiro para investimento nas melhorias urbanísticas na área. Tá? Outra medida é a regularização de construções, reformas ou ampliações executadas em desacordo com a legislação vigente. Então, pode ser previsto na lei que cria a operação urbana consociada a regularização
de construções, reformas ou ampliações que foram feitas em desacordo com o Código de Obras e Edificações, por exemplo, desde que haja um pagamento, né? Desde que isso seja, desde que haja uma contrapartida por parte dos interessados em regularizar os seus imóveis, certo? Claro que deve ser levada em consideração a segurança das edificações, né? Você não pode flexibilizar tanto as normas de edificação assim, senão é perigoso que os prédios desabem, caiam, né? Então tem que tomar muito cuidado com a parte da segurança das edificações, uma coisa muito séria, claro, tá? Mas são medidas que podem ser previstas na operação do Cruzado com fins arrecadatórios. Outra medida são os incentivos a operações urbanas que utilizam tecnologias visando a redução de impactos ambientais e que utilizem tecnologias que reduzam os impactos ambientais e economizem recursos naturais nas construções. Então, o poder público pode criar benefícios para aquele incorporador, para aquela construtora que utiliza tecnologias nas construções que reduzam os impactos ambientais. Utilize energia solar, aumente a área de permeabilização, enfim. Esses proprietários terão como contrapartida dessas melhorias ambientais, né, que eles estão promovendo, a possibilidade de construir acima do coeficiente de aproveitamento básico da área. Tá? Então são medidas que podem ser previstas na lei que cria a operação urbana consorciada. Bom, qual é o conteúdo mínimo da lei que cria a operação urbana consorciada? Artigo 33 do Estatuto da Cidade. Né? Então, o artigo 33 da Lei 10.257 de 2001 diz: essa lei que cria a operação urbana consorciada deve definir exatamente a área a ser atingida, né? O perímetro da operação urbana consorciada é muito importante que seja bem definido na lei, porque é só naquele perímetro que os coeficientes de aproveitamento vão poder ser excedidos, vão poder ser vendidos, só naquela área. Né? É naquela área que vão ser realizadas as obras, o dinheiro vai ser financiado em obras só naquela área, e é só naquela área que vai poder ter um excedente construtivo, né? Comprado pelos interessados. O programa básico de ocupação da área, né? Quais vão ser as obras que vão ser realizadas ali, quais vão ser os melhoramentos que vão ser realizados ali. O programa de atendimento econômico e social para a população diretamente afetada pela operação. Em geral, essas áreas da cidade que precisam de uma revitalização urbanística, de uma requalificação urbana, em geral, essas áreas da cidade, até pela sua desvalorização, tem, né, há nessas cidades uma série de terrenos, de imóveis ocupados por população de baixa renda, muitas vezes favelas, ocupações irregulares, loteamentos clandestinos, regulares, enfim. Então, quando o poder público vai realizar esses melhoramentos todos, ele precisa se preocupar com essa população, né? Porque, claro, essa área vai ser valorizada, essa população vai acabar sendo expulsa de lá de uma forma ou de outra, né? Então, o poder público tem que se preocupar também em construir, por exemplo, habitações de interesse social na área, né? Tentar regularizar, fazer regularização fundiária, promover a regularização fundiária nessas áreas existentes, nesses perímetros das operações urbanas associadas, para que busque-se evitar a chamada gentrificação, né? Que, em função da revitalização, todas aquelas pessoas de baixa renda que moram ali vão acabar saindo daquele bairro e vão acabar morando nas áreas periféricas da cidade, ou em costas de morro, ou em outras favelas, né? Prejudicando, piorando ainda mais o déficit habitacional, né? O problema habitacional no Brasil, que é muito grave. E é uma das principais funções sociais da cidade, a habitação. Né? Então, não adianta nada o poder público realizar uma revitalização urbanística, sendo que ele vai piorar o problema habitacional na cidade. Né? Não faz sentido. Tá? Então, tem que se preocupar sempre. A lei determina que, na lei que cria, o Estatuto da Cidade determina que na lei que cria a operação urbana associada, haja um programa de atendimento econômico e social para a população diretamente afetada pela operação. Tá? Finalidades da operação, as metas têm que ser bem definidas até o prazo final da operação. Então, o que se pretende construir? Né? Vai duplicar uma avenida, vai construir um terminal de ônibus, uma estação de metrô, vai melhorar o saneamento básico, o que vai ser feito nessa área? Né? Um reparcelamento. Então, as metas, né? As obras, o prazo final da operação, tá? Tudo isso tem que estar definido, porque
operação não é para sempre, né? A operação urbana associada tem que ter começo, meio e fim, é um processo, né? Ela vai ser, quando realizar todas as obras, todas as melhorias urbanísticas previstas na lei, ela vai acabar, né? Não vai poder ficar comprando excedente construtivo para sempre, né? Precisa realizar um estudo prévio de impacto de vizinhança, um EIV, né, que está regulamentado aí nos artigos 36 a 38 do Estatuto da Cidade. É necessário realizar um EIV, porque você vai aumentar muito o potencial construtivo, você vai ter um impacto na vizinhança, com certeza, né? Então você tem que ver o impacto no trânsito, na infraestrutura de transporte, no meio ambiente urbano, que vai decorrer dessa operação urbana associada. Isso é feito por meio do EIV, as medidas mitigadoras e todas, né? A contrapartida a ser exigida dos proprietários, usuários permanentes e investidores privados que utilizem os benefícios legais. Como que eu vou pagar esse potencial construtivo que eu estou comprando? Vou comprar com dinheiro? Vai ser com obras? Vai ser com CEPAC? Né? O CEPAC é um certificado de potencial adicional de construção que é vendido na Bolsa de Valores como um valor mobiliário. Né? Eu compro o CEPAC e troco esse CEPAC por potencial construtivo, né? Pelo direito de construir mais andares no prédio, né? Prédios mais altos, acima do coeficiente básico. Né? Como que vai ser pago esse potencial construtivo? Né? Como que o poder público vai arrecadar esses recursos? Qual vai ser a contrapartida a ser exigida dos proprietários, usuários permanentes e investidores privados? Tem que estar definido na lei. Critérios objetivos, claro, né? Para se calcular o valor desse potencial construtivo adicional. A forma de controle da operação, que tem que ser obrigatoriamente compartilhado com representação da sociedade civil. Tá? Então, é necessário que existam órgãos colegiados, né, nas secretarias de urbanismo, enfim, dos municípios, né, que queiram utilizar a operação urbana associada, órgãos colegiados que vão fiscalizar o funcionamento, a operação, né, vão fiscalizar a operação, ver se as obras realmente estão sendo feitas, se os recursos realmente arrecadados estão sendo realmente aplicados nessa área, né, ou se estão sendo aplicados para outra coisa, se está havendo algum desvio de recursos, enfim. É necessário fazer esse controle sobre a operação com representação da sociedade civil. Então precisam de representantes da sociedade civil, não é só agentes públicos, gente do governo que vai fiscalizar, não. Precisa ter representante também da sociedade civil fiscalizando o funcionamento, o cumprimento das metas previstas na lei da operação urbana consorciada, tá? E a natureza dos incentivos concedidos aos proprietários, usuários permanentes e investidores que utilizem técnicas que reduzam os impactos ambientais e economizem recursos naturais, né? Então, esses proprietários, usuários permanentes, investidores, construtores, incorporadores que estão construindo com técnicas que reduzem os impactos ambientais, eles devem receber algum tipo de incentivo. Que tipo de incentivo? Potencial construtivo, isenção de IPTU, né? Que tipo de estímulo, de fomento para essas construções sustentáveis nessa área da operação urbana associada. Tudo tem que estar previsto na lei que prevê a operação, tá bom? Bom, pessoal, ficamos por aqui. Na próxima aula, então, continuamos com os instrumentos de política urbana. Muito obrigado, até a próxima. Tchau!